Neste vídeo iremos falar sobre o livro Homens de Riqueza. Que o título é Precisam de Trabalhadores, crianças de 2 anos podem se candidatar. Capítulo 10. Ele fala de todas as mudanças que ocorreram ao longo desse tempo. A princípio, o mercado era muito pequeno e instável, ou seja, o artesão fabricava um artigo e o freguês fazia determinada encomenda. O artesão, ele tinha outras 4 funções. Ele era negociante, Que ele negociava a matéria-prima, ele era empregador, que ele empregava jornaleiros e aprendizes, ele era capataz porque ele supervisionava, e ele também era mercantilogista, porque ele trabalhava na loja e ficava responsável por tudo aquilo. porém, com a entrada do intermediário, ele perdeu 3 funções e deixou de ser negociante e passou a ser trabalhador. Ou seja, o intermediário pegava a matéria-prima e levava nas respectivas residências dos artesãos. Isso foi denominado sistema doméstico, porque ele levava até as residências e também ele contratava certo número de artesãos. Exato. O intermediário, ele visava muita produção. Ele só queria produzir. E lucrar com isso. Exatamente. E o economista William Pett dizia que o importante é que cada pessoa tivesse uma determinada função estabelecida, ou seja, enquanto um puxa, o outro tece. E assim teríamos mais produção e mais lucro, com tudo feito de uma forma mais rápida. Ou seja, o intermediário praticava e o William colocou apenas em palavras. Olá, nós mudamos um pouco o cenário porque nós íamos falar sobre um sistema que veio um pouquinho depois do sistema doméstico, que é o sistema de corporações. O sistema de corporações nada mais era do que um grupo de artesãos que trabalhavam no mesmo ofício. Porém, eles tinham regras muito rigorosas em relação à expansão do mercado. Eles não tinham uma mente muito aberta para isso. Então, tinha uma pequena rixa ali entre o sistema de corporações e o intermediário. Porque o sistema de corporações, eles queriam manter a mesma regra, o velho método de venda, né? E eles tratavam tudo aquilo como lei. Eles achavam que a manufatura de qualquer pessoa que fosse também era um de direito deles. Então, eles não tinham uma mente aberta para isso. E o intermediário queria lucro, queria vender, queria expansão. Então ele falou assim, ó, vamos abolir tudo de uma vez. Só que não dava, porque o sistema de corporações tinha uma força política muito grande. E isso demorou muito, tanto que na Inglaterra foi acontecer essa abolição, tudo foi abolido de certa forma, lá por volta do século XIX. E nós estamos falando aqui do século XVI, XVII, XVIII, então demorou bastante tempo. Então, sempre que precisava, o intermediário contornava a situação da forma que ele queria, porque o sistema de corporações foi diminuindo e tendo cada vez menos força. Um pouco depois surgiu Ambrose Crowley, que era um ferrageiro, que ele resolveu fazer uma inovação. Ele falou assim, olha, eu vou pegar uma aldeia e vou colocar 1.500 pessoas lá dentro e vou fazer eles trabalharem para mim, nos meus artigos de ferro. Então, ele transformou uma pequena aldeia em uma pequena indústria, em uma pequena cidade industrial. E lá eles trabalhavam com artigos de ferro, fazendo pregos, fechaduras, e o Ambrose, ele entregava os materiais que eles iriam precisar para trabalhar e, em troca, os artesãos entregavam o produto que era feio. Eles vendiam o produto e não o trabalho deles, ou seja, eles não recebiam por estar trabalhando, e sim pelo que eles acabavam fazendo ali no trabalho e vendiam para o Ambrose para que ele pudesse ter dinheiro e contornar toda aquela situação. Com o passar do tempo, o comércio aumentou. Então, o intermediário queria aumentar a produção de tecido para que ele pudesse fazer a exportação da Europa para o Ocidente. Então, para que isso ocorresse, ele não levava só a matéria-prima para o sistema de corporações, mas também levava para os camponeses que moravam nas aldeias. E para os camponeses isso foi uma boa oportunidade, porque eles tinham um trabalho, sabe? Então a entrada da indústria ali foi uma boa oportunidade. E com isso eles não precisavam sair da aldeia. Então veio uma figura muito importante chamada Jack Liberty. O que ele fez? Em vez de ele levar a matéria-prima na casa das pessoas e fazer aquele sistema doméstico, ele levantou um edifício próprio com mais ou menos 600 trabalhadores, dentre eles homens, mulheres e crianças, para trabalhar em benefício dele. Bom, agora nós vamos falar um pouco desses sistemas que falamos ao longo do vídeo. Primeiro, o sistema familiar, que não visava o mercado, eles produziam para eles mesmos. O 2, sistema de corporações. Era realizado por mestres artesãos independentes e eles não vendiam o trabalho deles, eles vendiam apenas um produto, ou seja, ele não trabalhava para uma pessoa, ele só vendia o produto que ele fabricava. Isso. Sistema doméstico, aqui eles já não eram mais independentes, eles tinham apenas a propriedade dos instrumentos e a produção era realizada em casa para um comércio em crescimento. Bom, o último é o sistema fabril, em que os
trabalhadores já não eram mais independentes, Assalariados. eles trabalhavam por uma produção de mercado cada vez maior e trabalhavam no edifício do empregador. E também a habilidade deixou de ser importante como antes por conta do uso das máquinas. Bom, para encerrar, vamos mostrar um levantamento do trabalho realizado pelas indústrias do metal pré-fabricado. Isto inclui ganchos e botões de metal. Como vocês podem analisar, ao nosso lado esquerdo, nós temos a distribuição dos trabalhadores segundo o salário hora médio. E ao lado direito, nós temos o número de famílias. Nós temos 1 centavo ou menos de 2 centavos a cada 5 famílias. 2 centavos ou menos de 3 a cada 9 famílias. 3 centavos ou menos de 4 a cada 15 famílias e assim sucessivamente. Algumas observações são que crianças com menos de 16 anos trabalhavam de 96 das 129 famílias estudadas. Isso é um número muito alto. Metade das crianças tinham menos de 12 anos. 34 tinham menos de 8 e 12 tinham menos de 5. A família média trabalha em um total de 35 homens hora por semana, pelo que recebe R$ 1,75. Algumas características das casas pesquisadas são: as casas eram superlotadas e em um estado bem miserável. A comida era ruim e em pequena quantidade, o que, é muito complicado. E terceiro, não menos importante, as roupas estavam em péssimas condições. E nós temos mais uma tabela, que é a distribuição de crianças empregadas segundo a sua idade. Nós temos ao nosso lado esquerdo a idade, ao nosso lado direito o número de crianças empregadas. Primeiro, nós temos de 2 a 3 anos, duas crianças empregadas, de 3 a 4 anos, o número de 2, e assim sucessivamente. Nós podemos ver que dos 15 aos 16 anos o número é bem alto de crianças, e nós temos como desconhecidas o número de 4 crianças. E assim nós encerramos a nossa apresentação. Em nome da Beatriz e da Tamires, eu agradeço imensamente a sua atenção. Esperamos que vocês tenham gostado e tenham todos uma boa noite.